aqui para um sonho que o Senhor teve aqui para esse lugar. Amém? E para mim é uma honra ter vocês aqui conosco, tá? E eu tenho certeza que... Hã? A honra é nossa. Amém. E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nesse lugar. Amém? E realmente a gente conta com a bênção de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu já passar a palavra para ti, então, apóstolo. Graça e paz no seu coração. Amém, queridos? Boa noite. Estamos aqui para abençoar em nome de Jesus, né? O Senhor é muito bom. E quando nós nos dispomos nas mãos dEle, Ele pode fazer muito através de nós. Aliás, Ele deseja fazer através de nós, né? Eu li algo hoje que eu achei muito interessante. O Senhor quer ir nos lugares disfarçado de você, né? Então deixa Ele viver em você, como o apóstolo Paulo disse. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Então que Ele possa viver mesmo através da sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe. Boa noite para todos. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Glória a Deus. Estamos felizes com Deus, tudo o que Ele tem feito aqui nesse lugar, através desse casal precioso, né? A sua participação, a sua presença nesse lugar enche o coração de Deus de alegria. Nós vamos dividir aqui uma palavra com vocês, amém, queridos? Marcos capítulo 16, a partir do verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam, como que eles estavam? Tristes e chorando. Tradução do pastor Tiago aqui, desolado. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, o que eles fizeram? Não creram. Não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Aqui o campo é Emaús. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que é que nós temos que pregar, gente? Evangelho, boas novas, boas notícias. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes haver falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes,
cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém? Glória a Deus. Que bom que o Evangelho chegou a você também, né? Então, só quero fazer uma breve reflexão aqui sobre esse texto. E essa porção das Escrituras é uma porção, assim, para mim muito preciosa, né? Jesus, ele ficou 3 anos e meio ali com os discípulos, trabalhando na vida deles. E qual era o momento, o que estava acontecendo agora? Jesus queria comissioná-los para a pregação do Evangelho. Agora, como é que você vai comissionar pessoas para pregarem o Evangelho se eles ainda não acreditavam no Evangelho? Não vai funcionar. Você já viu quando um vendedor vai vender um produto que ele não acredita? É uma coisa difícil, né? Fica fácil para um vendedor quando ele sabe que ele está vendendo um produto que ele acredita, que tem qualidade, não é? Que quando ele anuncia, quando ele conversa com as pessoas, não é só enrolation, né? Mas ele acredita naquele produto. Mas os discípulos, até esse ponto aqui, eles não acreditavam no Evangelho. Como assim? Por que eles não acreditavam no Evangelho? Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, o Evangelho que eu vos preguei, essa verdade poderosa, que Jesus, segundo as Escrituras, morreu pelos nossos pecados. Os discípulos, eles sabiam que Jesus tinha morrido? Sabiam, e eles estavam, de certa forma, traumatizados por isso. Mas Paulo continua dizendo que Jesus também, segundo as Escrituras, ele foi sepultado. Depois de morrer, ele foi sepultado. Essa palavra sepultura é a palavra Sheol, é a palavra inferno. Quando Jesus morreu pelos nossos pecados, ele não foi para o céu, ele foi para o inferno. Vocês sabiam disso? Ele foi para o inferno, ele foi lá para o porão dos mortos. Mas Paulo, então, ele está explicando o Evangelho que ele pregou aos Coríntios, né? Que Jesus, segundo as Escrituras, morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, ele foi sepultado, e ao 3º dia ele ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras. Então, esse Jesus que foi sepultado, ao 3º dia, a morte não pôde suportar o Filho de Deus. Ó morte, onde está a sua vitória? Ele ressuscitou dos mortos para ser o caminho, a verdade e a vida. Amém? Os discípulos aqui, então, nesse momento, eles acreditavam que Jesus tinha morrido? Sim. Mas eles acreditavam que Jesus tinha ressuscitado? Não. É interessante, o texto está dizendo que qual foi a primeira pessoa para quem Jesus se apresentou vivo? É interessante, não foi para Pedro, não foi para um dos principais dos apóstolos, mas foi para essa mulher aqui, tá ok? Essa mulher mencionada, chamada Maria Madalena. E a Bíblia dá esse detalhe, né? De quem Jesus tinha expulsado 7 demônios. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça salvadora de Deus. É interessante, isso é tão relevante, sabe por quê, queridos? Eu não sei se você percebe isso estudando a história, mas até Jesus, as mulheres eram 10 zeros à esquerda. A mulher não tinha nenhum valor, nenhum. Uma coisa assim, mulher era um objeto,
né? E é interessante o que Jesus faz aqui. Jesus está restaurando o ministério profético das mulheres. Qual foi a primeira pessoa, depois que o evangelho foi concretizado, a pregar o evangelho, a levar a mensagem profética da ressurreição do Cristo? Foi uma mulher. E ela tinha uma vida complicada. Né? Tinha 7 capirotos aqui que controlava a vida dela. E é interessante porque, percebam bem, desde que Adão se curvou à mentira do diabo lá no Jardim do Éden, até Jesus nascer, todos os homens nasceram espiritualmente mortos. Sabe, não tinha ninguém nascido de novo. Nenhum. Se você olhar para os homens, desde Adão até Jesus, e pensar neles assim como velas, todos eles eram uma vela apagada. Né? Eles estavam naquela condição, se você ler Romanos capítulo 5, que o pecado entrou no mundo como? Por um homem. Quem é ele? Adão. E o que é que passou para todos os homens? Foi o pecado de Adão? Não. A Bíblia diz que a morte passou a todos os homens. Ou seja, a consequência do pecado de Adão, a morte espiritual, uma natureza que não lhes permitia ter intimidade com Deus, uma natureza espiritualmente morta, uma natureza de morte. Isso passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Toda a raça humana estava dentro de um trem chamado trem da morte, literalmente, né? E eles estavam aguardando um Salvador. E a Bíblia diz que não havia ninguém que atendesse aos requisitos de ser esse Salvador, exceto o Messias, Jesus de Nazaré. Mas é interessante, né, que todos então estavam nesse rumo, né, nessa sequência de morte espiritual. E Jesus então, depois de Adão, foi o primeiro homem, porque Jesus, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou até que a sua glória fosse contida num homem. E ele foi então o primeiro homem a nascer no mundo espiritualmente vivo. Por isso que quando Jesus apareceu, os demônios ficaram apavorados, porque eles percebiam que tinha alguém espiritualmente vivo. Mas enfim, Jesus então manifesta aqui a Maria Madalena, e ninguém até então tinha nascido de novo. Pessoalmente eu acredito que quando ele se manifesta a Maria Madalena, eu acredito que ela nasceu de novo, porque ela creu na ressurreição e ela foi levar essa mensagem aos outros discípulos. Ela foi compartilhar que mensagem? Gente, vocês precisam, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, qual era talvez a principal mensagem que eles pregaram? Que o Cristo ressuscitou. Isso faz toda a diferença. Por que que faz toda a diferença? Porque a ressurreição é a maior evidência que o sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz, ele foi aceito por Deus. Ele foi aprovado. Se a oferta de Jesus não fosse perfeita e não fosse aprovada, ele não teria ressuscitado. A ressurreição é a evidência que o sacrifício foi perfeito. Você sabe que na antiga aliança, por que é que eles tinham que entrar a cada ano oferecendo ofertas e sacrifícios, e aquilo não tinha fim? Só por uma razão, se você ler a carta aos Hebreus,
porque aqueles sacrifícios não eram perfeitos. Então era necessário uma continuidade. Se aparecesse lá um sacrifício perfeito, podia derrubar o templo. Acabou o propósito. Não precisava mais se oferecer sacrifício. Quando nós vamos para a nova aliança, Jesus morreu uma vez ou ele teve que morrer a cada ano? A Bíblia diz que no final desse texto aqui, que o texto começa, sendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana. Como é que termina aqui o texto? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, por que ele se assentou à direita de Deus? Porque a sua obra foi consumada. Terminou. Está feito. Tetelestai. Está consumado. Mas enfim, queridos, Maria Madalena então foi aos discípulos anunciar o que é o Evangelho. Se você quer ter certeza que você está pregando todo o Evangelho para uma pessoa, você tem que anunciar que Jesus morreu, segundo as Escrituras, pelos seus pecados. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso, qual é a confissão em Romanos capítulo 10 de uma pessoa salva? Ele, o que? Confessa com a boca que Jesus é o seu Senhor e crê com o seu coração que ele ressuscitou dos mortos. Tá certo? E quando Maria Madalena vai compartilhar com os 11 discípulos, eles recebem a palavra? Não, eles não creram. Eles não criam no Evangelho. Você lembra? Teve alguma vez que Jesus pregou o Evangelho para os discípulos? Vocês se lembram quando Jesus virava para eles e falava assim: olha, é necessário que o Cristo sofra, que ele seja maltratado pelos escribas, pelos fariseus, pelos religiosos, e que ele seja morto e que depois ele ressuscite. Vocês lembram quando ele disse isso para os discípulos e Pedro falou assim: mestre, tal coisa não vai acontecer contigo. E aquela interpretação humana de Pedro, Jesus encarou aquilo na perspectiva do próprio diabo. Falou assim: passa para trás de mim, Satanás, você não cogita as coisas de Deus, você não entende as coisas de Deus. Mas então os discípulos não criam no Evangelho. Não criam. E aí, 2 outros discípulos estão de caminho para o campo. Você vai achar esse trecho no Evangelho de Lucas. Eles saem de Jerusalém, e é importante dizer que Jerusalém é a cidade onde as promessas se cumprem. Quando nós falamos da volta de Jesus, aonde é que Jesus vai voltar? Ele não vai voltar em Nova York, nem em Tóquio, nem em Brasília. Ele vai voltar lá em Jerusalém, vai pôr o pé no Monte das Oliveiras e o monte vai partir no meio. Onde o Espírito Santo seria derramado? Em Jerusalém. E esses 2 cabeçudos aqui estavam saindo de Jerusalém, indo para o campo, indo para Emaús. Eles estavam saindo do lugar onde as promessas se cumprem e abandonando o barco. E Jesus, vai e se põe a caminho com eles. Veja que Jesus já estava o quê? Ressurreto. Ele se manifesta a esses 2 discípulos. E eles estão dizendo lá, puxa vida, eles estão todos tristonhos, compartilhando a tragédia que aconteceu com o Messias. Aqueles que eles esperavam que seria o Salvador. E Jesus falou: olha, eu acho que vocês não estão com as últimas notícias de fato. Vocês estão achando que ele morreu, mas
Eu estou vivo. Mas Jesus não falou isso abertamente com eles. Como é que Jesus se revelou aos 2 discípulos de Emaús? Pela palavra. Jesus começou a falar a seu próprio respeito, tomando as escrituras desde Moisés e caminhando por todos os profetas. É uma caminhada a Emaús, de Jerusalém a Emaús, é uma caminhada aí de uns 10 quilômetros, quer dizer, dá bem umas 2 horinhas de caminhada. Conversaram bastante, e quando eles chegam no destino, que era Emaús, Jesus faz com quem ia passar direto, e aqueles discípulos, eles foram salvos pela hospitalidade. Eles insistiram que Jesus entrasse, e Jesus então entra na casa deles, e no partir do pão, o que é que Jesus veio fazendo todo o tempo com eles? A fé vem pelo ouvir. No partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. E Jesus, assim, igual um ninja, né? Sumiu na frente deles. Por que é que Jesus desapareceu da frente deles? Porque o Espírito Santo ficou. Eu creio que eles também nasceram de novo naquele momento. Eles creram que não apenas Jesus tinha morrido pelos seus pecados, mas eles creram que ele estava ressurreto dentre os mortos. Essas são as boas notícias. E aí, 2 horas de caminhada. Poxa, você chega um pouquinho cansado, né? Você acha que os caras conseguiram dormir em Emaús? Para mim, eles voltaram naquele momento. Vamos lá contar para os outros que o Senhor está vivo. Vazaram, voltaram para Jerusalém. Chegaram lá naquela empolgação. Cara, nós vimos o Senhor, Ele está vivo. E como que eles responderam, os 11 discípulos? Eles não creram. Agora, tanto Maria Madalena como esses 2 discípulos, o caminho de Emaús, eram pessoas assim íntegras, que faziam parte da comunidade dos discípulos. Não era qualquer pessoa falando qualquer coisa. E por isso Jesus, na hora que ele se manifesta aos discípulos, ele dá uma dura nos caras, sabe? Por que vocês não ouviram o testemunho deles? E é interessante, né? Porque naturalmente Jesus escolheu um grupo de pessoas pelas quais essas pessoas seriam testemunhas oculares da sua ressurreição. Mas Jesus queria aparecer para esses discípulos porque eles creram, não porque eles não creram. Quando o texto diz aqui, né, depois dessas 2 tentativas, quando o texto diz finalmente apareceu aos 11, Jesus estava mais ou menos assim: cara, o jeito de eu aparecer para esses caras, que eles não vão crer em mim não. Já mandei a Maria Madalena, já mandei 2, o que falta? Né? E Jesus então se apresenta vivo aos 11. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Luz é igual a responsabilidade. Jesus tinha enviado já pessoas a eles, Jesus cobrou isso deles, né? E aí, quando Jesus se manifesta vivo para eles, né? Se você for, nós temos 4 evangelhos, né? Se nós formos para João, aqui a igreja nasceu. Quando é que a igreja nasceu? Quando eles arrumaram um prédio para reunir? Não. A igreja nasceu, você vai para João capítulo 20, que é o mesmo texto, você vai ver que a igreja nasceu quando Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles.
E todos aqueles discípulos nasceram de novo, se tornaram tão filhos de Deus como Jesus é. O espírito deles foi recriado, como Pedro fala, fomos regenerados não de semente corruptível, mas por uma semente incorruptível, que é a palavra viva e permanente em nós. Nasceram de novo. E agora então, que eles criam que Jesus morreu pelos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, fechou. Agora eles creram no Evangelho. Eles, talvez toda essa resistência para crer, eles estavam debaixo de um trauma forte. A Bíblia diz que eles estavam chorando de tristeza. E essa tristeza era assim uma mistura de uma angústia muito grande por Jesus ter morrido da forma que morreu. Gente, a morte de cruz é uma coisa horrenda. Era um tipo de execução para os piores tipos de pessoas. E o objetivo do Império Romano era chocar as pessoas, era fazer uma morte exemplar para colocar terror na população, para que ninguém se aventurasse em mexer com eles. Mas havia uma mistura de culpa, porque vocês sabem, todos de uma certa maneira negaram e traíram, O único que estava lá quando Jesus estava de pendurado entre os céus e a terra, como sinal de vergonha naquela cruz, o único que estava em frente era quem? João. Era o único. Então os outros, eles não só tinham a tristeza da morte, mas era uma tristeza misturada com culpa. Sabe, se tem uma coisa que bloqueia uma pessoa de crer, é quando uma pessoa se sente culpada. Houveram várias situações que Jesus demonstrou isso. Por exemplo, vocês lembram aquela mulher pega em franco adultério? Eles não estavam preocupados se aquela mulher estava adulterando, mas eles queriam armar uma cilada para Jesus, e eles levam aquela mulher diante de Jesus. Talvez ela chegou enrolada em panos, em lençóis, e eles falam para Jesus: as tais devem ser apedrejadas segundo o dito de Moisés. Mas você, o que é que você diz? Eles estavam testando Jesus. Jesus estava escrevendo no chão ali, de repente ele levanta a cabeça e fala assim: olha, aquele que não tem o mesmo pecado dessa mulher, no original é o mesmo pecado, aquele que não tem o mesmo pecado dessa mulher, atira a primeira pedra. E dos mais velhos aos mais jovens, todos foram saindo. E ele vira para aquela mulher. Veja, Jesus não, a carga de Jesus não era o pecado dela. Sabe o que Jesus queria tirar dos ombros dela? A condenação. Jesus fala para ela: nem eu te condeno. Quando você tira a condenação dos ombros de uma pessoa, você liberta ela do pecado. Quanto mais condenado uma pessoa se sente, menos possibilidade existe para ela sair do pecado. Por isso que nós temos que aprender a pregar o Evangelho. Jesus pregava o Evangelho. E Jesus, então, depois que ele tirou essa condenação de sobre ela, nem eu te condeno, então ele pôde falar para ela: vai, não peques mais. Essa era uma palavra cheia de graça. Ele libertou aquela mulher, literalmente. Mas os discípulos estavam trancados aí nessa angústia, nessa culpa. Mas a aparição de Jesus demoliu todas essas fortalezas na mente deles. Então Jesus os comissiona: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho.
Eles tinham que pregar a lei, eles tinham que pregar a igreja, eles tinham que pregar a unidade, eles tinham que pregar não sei o que. Pregai o evangelho. O que é o evangelho? É essa verdade poderosa que Jesus, segundo as Escrituras, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E quando você crê nele, tudo que ele conquistou através da sua morte e ressurreição vem para a sua vida. Esse é o princípio da fé. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Quando você crê em Jesus, o que ele conquistou vem para a sua vida. É exatamente isso aqui. É assim que nós nos tornamos perdoados. Quando você crê, o perdão vem para a sua vida. Quando você crê, a provisão perfeita da cruz vem para a sua vida. A justiça de Deus vem para a sua vida. A identidade de filho de Deus vem para a sua vida. Isso vem para a sua vida porque você fez alguma coisa? Não. Mas porque você creu naquele que fez. Tá ok? É assim que funciona. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para então andarmos em boas obras, cooperarmos com Ele, que Ele de antemão preparou para que nelas andássemos. Então, queridos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado. Eu sei que muitas pessoas pegam essa palavra batizado para falar sobre o batismo nas águas, mas não é o que a Bíblia está dizendo aqui. Esse batismo aqui é o batismo de Romanos capítulo 6, né? Existem, para não delongar, né? Existem 3 tipos de batismo. O primeiro batismo é o batismo no corpo, está escrito lá, Romanos capítulo 6, né? Fomos batizados em Jesus. Essa palavra batizados é para dentro de Jesus. Você sabe que quando uma pessoa nasce de novo, Deus arranca ela do império das trevas e coloca ela para dentro do reino do Filho do amor de Deus. Você vai para dentro de Jesus, tá? Então quem crer e for batizado será salvo. A ênfase aqui é a necessidade de uma fé sincera, sabe, uma escolha radical e compromissada do coração. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Que não tem espaço para as pessoas serem amigas do evangelho e na verdade não se comprometerem com ele, né? Quando uma pessoa, nós falamos aqui, né, a salvação ali, Paulo falando sobre Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, né? Ele fala sobre a importância de confessar com a boca, mas crer com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos. E esse crer com o coração relaciona a justiça. Essa é a justiça da fé, tá ok? Então a nossa parte é crer, tá ok? Isso é uma experiência que muito pessoal e que envolve realmente uma resposta à palavra de Deus. Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. É interessante porque a fé não vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Isso é importante porque o que é que treina os seus ouvidos espirituais? A palavra. Você quer ganhar ouvidos espirituais? Cola o seu nariz na Bíblia.
Sabe, o seu relacionamento com a palavra abre os seus ouvidos espirituais. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é necessário você concordar dentro de você com essa palavra que você ouviu. Por que é importante dizer isso? Porque uma pessoa pode assim participar de corpo presente de muita coisa, mas ele nunca decidiu crer com o coração. E é isso que a Bíblia está dizendo. Quem crer e for batizado, porque quando a pessoa crê nesses termos, ele nasce de novo. O seu espírito é recriado. Ele é arrancado do império das trevas e ele vai para dentro do corpo de Jesus, né? E faz sentido, né? Você vê, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, tinham 2 ladrões ao seu lado, lembram? Sim? Né? E aquele ladrão que creu em Jesus, Jesus disse o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi batizado nas águas? Não. Mas ele foi batizado no corpo? Foi. Entende? Então, é isso que a palavra está dizendo. E aí ele diz, né? Estes sinais seguirão aos que crerem. Uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você se tornou filho de Deus, por crer no Evangelho, você se torna tão filho como Jesus, tão justo como Jesus. 1 João capítulo 4 diz que como Jesus é, assim somos nós neste mundo. Agora você tem autoridade plena sobre os demônios. Ele fala que, né? Estes sinais seguirão aos que crerem. Deixa eu explicar uma coisa. Não fica seguindo o sinal, né? Os sinais é que vão te seguir. Tá ok? Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expelirão demônios. Entende? Agora quem está no ofensivo é você. Sabe? Essa autoridade repousa sobre a sua vida. Vocês lembram que Jesus disse o quê? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda. Sobrou alguma para Nova York, Moscou, sobrou alguma para os principados e potestades. Às vezes as pessoas não sabem diferenciar autoridade de poder, né? O diabo tem algum poder espiritual? Tem. A Bíblia diz que ele vai fazer uma imagem falar, ele vai fazer fogo cair do céu, ele faz um monte de sinal de mentira. Mas ele tem autoridade, o diabo? Nenhuma. Nenhuma. E essa autoridade que Jesus tomou, para quem que ele deu? Para você. Para você que creu nele. Então ele diz: esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É interessante, as coisas que Jesus mais fez no seu ministério. O ministério de Jesus basicamente era um ministério da pregação e do ensino, expulsar demônios e curar enfermos. Onde a maioria dos enfermos que ele curava envolvia expulsar demônios, né? Existem muitas enfermidades, não todas, né? Não quer dizer que uma pessoa está doente, ela tem um espírito ruim nela. Não, nem sempre. Mas muitas vezes sim, né? Um tempo atrás chegou uma senhora lá na igreja e ela tinha uma dor horrível na coluna. Ela chegou, ela estava encostada na parede.
né? E ela falou: olha, eu já passei por 3 hospitais, eu não tenho diagnóstico clínico, não tem. As pessoas me examinam e falam que está tudo certo comigo, mas eu não aguento de dor, né? Eu falei: não, a Bíblia diz que nós vamos orar pelos enfermos e eles vão ser curados, né? E eu então fui orar por aquela senhora, e na hora que eu coloquei as mãos sobre ela, me veio um quadro mental muito claro. Eu vi uma curva na coluna dela e um espírito maligno alojado, né? E aí eu já falei: perdeu, né? Aí veio aquele, né? O diabo sempre gosta de querer fazer aquele showzinho, mas saiu, né? E ela então, 10 segundos depois que ela foi liberta daquilo, ela conseguia encostar a mão lá no chão, né? Ela não tinha mais nada. Na verdade, eram dores provocadas, havia uma razão espiritual, né? Um espírito de enfermidade atrás daquela situação, né? Um espírito torturador, um espírito que provoca esse tipo de coisa. Então, nós não precisamos de viver a vida assim como caçadores de demônio, né? Tem uma turma desse jeito, os caras querem sair por aí caçando. Não, pregue o evangelho. Aonde a luz chega, as trevas têm que fugir, né? Então, o ponto principal, né, não é simplesmente mandar demônios embora, mas é o evangelho iluminar o entendimento daquela pessoa, e aquela pessoa se tornar uma pessoa que é filha de Deus, comprometida com a verdade da palavra, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas então, quais são os sinais que irão nos seguir aqui? Em meu nome expulsarão os demônios. O último da lista aqui: curarão os enfermos. Gente, é simples assim. Nós temos que entender que o evangelho, o que Jesus fez por nós através da sua morte, sepultamento e ressurreição, vocês lembram quais foram as palavras de Isaías? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas doenças. Nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o que é o evangelho? O evangelho é essa verdade poderosa que Jesus, ele foi punido na cruz para você ser perdoado. Jesus foi ferido na cruz para você ser curado. Jesus foi feito pecado com o nosso pecado, para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus, experimentarmos um tipo de justiça que nunca conheceu o pecado. Ele foi amaldiçoado com as nossas maldições, para que nele fôssemos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o primeiro sinal aqui é expulsar demônios. Não tem. Quando você vai alcançar pessoas com o evangelho, sabe, você vai ter que lidar com isso. Os demônios têm que soltar as pessoas. E por favor, não viva uma vida colocando o seu foco no diabo, porque tem gente que fica, não, o diabo. Quem é que você vai colocar o seu foco? No cara que ganhou a batalha ou no cara que perdeu? Leia as escrituras, né? A Bíblia diz que ele cravou a cédula que era contrária a nós na cruz e expôs a vergonha publicamente principados e potestades da maldade. Expôs publicamente a vergonha. Entendeu? O diabo não tem nem mais a chave da casa dele. Jesus pegou a chave do inferno e deu para mim e para você, para a gente arrancar as pessoas de lá. Então, nós não vamos ignorar os ardis do diabo, mas o nosso foco está naquele que venceu. Tá ok? Então, falando de libertar as pessoas da opressão,
de curar os enfermos, mas aqui no meio é interessante. Jesus fala que faz parte dos sinais que nós vamos ter toda a ajuda do Espírito Santo. E como que ele diz isso? Esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Isso aqui não é línguas estrangeiras. Paulo disse, 1 Coríntios 14, verso 2, aquele que fala em outras línguas não fala aos homens, visto não ser entendido por eles, mas ele fala a Deus e em espírito ora mistérios. Quais são esses mistérios? Você entende melhor lendo Romanos capítulo 8, verso 26. Também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Nós sabemos até orar, mas não como convém. E o Espírito Santo nos ajuda intercedendo por nós através de gemidos inexprimíveis. São palavras não inteligíveis. O que é a oração em línguas? É uma oração que o Espírito Santo cria no nosso espírito, e pela fé nós damos voz a essa oração. É necessário fé. Só isso. Agora, Paulo está dizendo que a oração em línguas, esse é o caminho pelo qual Deus nos socorre, nos ajuda nas nossas fraquezas. Essa palavra fraqueza, ela é a palavra enfermidade. E qual é o contexto da palavra enfermidade? É aquela incapacidade que muitas vezes nós temos de não produzir resultados. Sabe áreas da sua vida que você não consegue consertar a coisa? Como que eu me livro disso? Sabe quando você se sente assim, incapaz, encurralado, sem saber o que fazer? Essas fraquezas. Então também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando você ora em outras línguas, você ora o plano de Deus para a sua vida. Sabe, o Espírito Santo passa a sonda em você, e aonde tem fraqueza, ele vai construir um plano e vai te colocar num processo de edificação de dentro para fora. Então, um dos sinais de uma pessoa nascida de novo, que creu em Jesus, é que ele foi, mas o outro Consolador veio. E o Espírito Santo vai te ajudar a vencer qualquer tipo de fraqueza que você tenha que lidar no processo de você renovar a sua mente. Ok? Gente, isso é maravilhoso. Isso é muito poderoso. E ele ainda fala aqui, se beberem alguma coisa mortífera, sabe, Deus vai te livrar de todas essas armadilhas. Tudo que o diabo armar, se você viver essa vida seguindo o Espírito Santo, não tem armadilhas que prevaleçam contra você. Não tem macumba que pega no você, não tem, entendeu? Não tem olho gordo, não tem olho magro, não tem veneno que pega em você. Não tem. Pelo contrário, você vai transbordar do Espírito Santo a ponto de Jesus fluir por você e os enfermos serem curados. Amém? E aqui o texto diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo nunca pensou que o Evangelho fosse pregado sem ele. Jesus disse que nós iríamos dar testemunho, mas o Espírito Santo também. Sabe por quê? Que muitas vezes nós não vemos graça, nós não vemos o Espírito Santo agir, porque nós pregamos uma coisa que não é o Evangelho. Mas se você pregar o Evangelho, eu quero te dizer que você vai ver esses sinais. Eu quero te dizer que você vai ver Deus trabalhando.
Necessariamente nós não vamos enxergar tudo que Deus faz, mas Ele vai trabalhar de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, libertando a mente das pessoas, né? Libertando o coração delas, curando enfermidades físicas, dissolvendo traumas emocionais, né? Promovendo, arrancando a condenação, a culpa, o medo, restaurando relacionamentos. Gente, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, é Jesus. Deus não nos chamou para entrar na fila da religião, não. E é facinho a gente fazer uma religião para a gente, viu? Mas Deus nos chamou para nós crermos no Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas em Jesus. Quem Ele é e o que Ele fez por nós. O que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos, Ele fez. E já está feito, é uma obra consumada. Ele está assentado à direita do seu Pai. Por que Ele está numa posição de descanso? Foi concluído. Na antiga aliança, no tabernáculo não tinha nenhuma mobília onde o sacerdote pudesse se assentar. Por quê? Porque os sacrifícios eram imperfeitos, tinham que ser repetidos sempre. Mas na nova, a Bíblia diz que Jesus ofereceu a si mesmo pelo Espírito Santo de uma vez por todas. Por quê? Ele fez a oferta perfeita. Fomos resgatados não com valores corruptíveis como prata ou ouro, mas por um precioso sangue derramado, sangue como de um cordeiro, sem mácula e sem mancha. Não fomos resgatados pela tradição dos pais que nós recebemos. Evangelho não é tradição, não é religião que vem por tradição, mas um conhecimento vivo e experimental daquele que nos amou e morreu por nós. Esse é o Evangelho do Deus bendito, o Evangelho do Cristo ressurreto. E nós somos não só convidados a termos uma experiência de nascer de novo, mas Deus está nos chamando para viver com uma outra identidade, num outro plano, num outro lugar. Vivermos como filhos de Deus. A certeza que nós somos amados, que nós somos perdoados, que nós somos curados, que nós somos perfeitamente supridos, porque é isso que a sua palavra fala a nosso respeito. Amém? Quantos creem? Dê um forte aplauso a Jesus então. Glória a Deus. Talvez você esteja aqui e você foi despertado, sabe, não para simplesmente frequentar aqui a congregação, mas crer em Jesus. Na liberdade, né? Nós estamos aqui em família, não é verdade? Na liberdade. Sabe, se você não tem certeza que você é propriedade de Jesus, se você não tem certeza que você tem essa experiência, né, de ser batizado nele, Cristo é uma posição espiritual. Você pode, né, fazer essa confissão pública agora mesmo. É interessante sobre a confissão pública. O que é o batismo nas águas? É uma confissão pública da sua fé, que você foi arrancado desse mundo e foi para dentro de Jesus. A confissão pública, ela é importante. Assumir Jesus publicamente, sabe, isso é um privilégio, não é verdade?
E eu gostaria, se você, alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus para colocar toda a sua confiança nele? Tem alguém que ainda não fez isso? Se você ainda não fez isso e percebe que esse momento está maduro para você, você entendeu, a ficha caiu. Tem alguém que gostaria? Tem alguém? Ok. Todos já estão aí acolhidos, né, por este amor. Louvado seja Deus.